homem tem uma vez no mês, e o outro mês? Rapaz, já pensou, Gilberto, nós saímos tanto de homem ali, sentado para comer um espetinho, né? Me dá aí 20 coca. Já pensou, Rogério? Os caras olham e falam, ué, o que é isso? Não, me dá aí 8 coca, 2 litros, 18 espetos. Sabe o que as pessoas vão ver na gente? Uma alegria que o mundo não pode dar, pastor Ismael. E às vezes o que falta nisso é uma pequena manifestação como essa. Funciona mais do que um evangelismo. Você levando um papel, você falando que Jesus ama, isso o cara já sabe, irmão. Jesus ama ele, o cara sabe. O cara está vivendo uma vida mais presepada do mundo. Meteu uma certeza, Jesus ama ele. A mãe dele falava, o pai falava. Às vezes ele cria até em algo que não é Jesus, mas que leva a Deus, na cabeça dele leva a Deus. Então às vezes, irmãos, se nós sair aqui 10 pessoas aqui, 15, nós aqui, irmão, se nós sair aqui, vou dar um exemplo assim, bem sincero, vai lá no Betão. Pensou, você está lá no Betão lá, todo mundo e fala, me dá aí 25 espetinhos, Luiz, 18 jantinhas. Aí você fala assim, eu não vou não, porque eu não tenho dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, quando você não era cristão, se você não era cristão, você deixava de algum lugar porque você não tinha dinheiro? Nunca deixava. Uma sexta-feira igual essa, né, Ricardo? Se você quiser sair, uns 10 te ligava. Tudo isso que eu ia falar, Luiz, o cara fica rico. Não vou não, por quê? Aposto, rapaz, eu pago, você está comigo. Rapaz, o cara tomava 2 copos de cerveja e ficava milionário, Luiz. Contando, eu tenho uns boi lá, não sei na onda, vamos comigo. Então ninguém, irmão, deixa de celebrar o diabo e o inferno, porque não tem o dinheiro. Então, irmão, do mês que vem nós vamos sair, vamos aqui em algum lugar que é perto aqui, tomar umas Coca-Cola, comer uma jantinha. Pastor, mas não vou não, porque eu não tenho dinheiro. Então eu já vou falar, cara, se tu é homem mesmo de verdade, fala, não tenho dinheiro, né, pastor Ismael? Pastor, não vou, não posso. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu vou pagar para você, não tem problema. Porque quando a gente não é crente, a gente fala. E às vezes, irmão, o dia a dia da nossa vida põe a gente calejado, parece que a gente não tem problema. Sabe o que é ser homem de verdade? É fazer o que o Carlos fez aqui, cara, né, cara? Não tô bem, cara, olha pela minha vida. Sabe o que é ser homem? É falar para o outro, Alexandre, eu não tô legal. O que você tem, Humberto? Rapaz, não tô bem, não. Você não é pastor, mas eu sou gente, cara. Tem dia que eu não acordo bem, às vezes eu não acordei bem, tô com problema no meu trabalho, problema com a minha esposa. Um problema que eu nem sei o que é, mas eu tô com um problema. Você olha com a minha vida aqui, é isso que nós vamos precisar entender. A gente entender de verdade, irmão, a responsabilidade que a gente tem como um homem de Deus. Nós aqui, irmão, o Uberlândia pode mudar. Eu não estou falando nem de uma igreja, de placa regional. Porque se alguém aqui, irmão, que frequenta uma outra igreja, e glória a Deus que você está numa igreja, ainda bem que você está lá. Pastor, eu quero vir para cá, benção. Pastor, eu quero ficar lá, benção também, irmão, dá tudo certo, a igreja é uma só. Mas nós precisamos ser mais unidos uns com os outros. Nós precisamos poder ter um problema e eu ligar para o Gilberto, dizer, Gilberto, cara, eu estou com um problema aí. O que você tem? Você está na sua casa? Posso ir aí? Tem dinheiro? Não, rapaz, pega um Uber, vem cá, vamos bater um papo, eu te levo embora. Eu pago o Uber para você voltar, vamos conversar. Irmão, se a gente fizer isso, cara, tudo rompe. Todas as áreas da sua vida rompem, amém? Vamos ofertar nessa noite. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? Então não tem palavra para te convidar a fazer uma oferta, não. Vamos ofertar, né? Eu acho que todo culto é bom ter oferta. Se você tem que ter uma oferta, pode sair do seu lugar, trazer. Se não tiver, se quiser oferta por Pix, tem Pix. Aí só fala para mim depois, manda para mim o comprovante, oferta. Mas é isso, não tem muito para dizer não. Eu quero ser mais que breve na oferta, quero é falar de Jesus mesmo, falar de quanto Deus é bom, irmão, de quanto Ele tem feito coisas boas no meio de nós, de quanto a gente parar para ver nossa vida aos nossos olhos, né? A gente vai sofrer muito, cara. Nós precisamos parar para ver as coisas com os olhos de Deus. Como eu falei aqui, qualquer palavra aqui que eu ministrar, eu sei que você já ouviu, sei que você já deve ter pregado às vezes, mas eu queria compartilhar algo que está no meu coração, sobre os dias que virão, a nossa vida, os dias que virão para os nossos filhos. Tão importante é esse momento aqui de oração. Pode pôr aqui, ali onde você quiser. Sabe, irmãos, quando eu cheguei aqui, a gente foi colocando as coisas, o Jean começou a adorar a Deus, e o Alexandre chegou, né? Eu fui receber o Alexandre, estava aqui, vi o Alexandre receber ele. Quando eu virei, o Alexandre está chapado aqui já. E eu falei, é isso, Deus quer, acho que a gente ora, que a gente chapa. Eu nem vi vocês chegarem, mas é isso, irmão. Culto a Deus é se render, é adorar, é buscar a presença dEle acima de qualquer coisa. Tem certeza, irmão, que a semana de quem trabalha, de quem tem uma empresa, há uma semana do Eric, do Joás, teve um problema na escola, não teve? Não tem esse, cara, que acabou a semana sem um problema, às vezes um problema menor, um problema maior.
E o que vai te fazer fortalecer, irmão? Jesus. Não tem outro caminho. Esse é um caminho que nós temos que ensinar para uma criança, às vezes menor, igual meu filho, né, que é pequenininho, ao mais velho. Não tem outro caminho, irmão, não tem outro caminho. O mundo não é fácil, a vida não é fácil, a vida é desafio. Nós não podemos poupar os meninos de passar desafio, porque eles vão crescer, vão passar desafio. Hoje o Eric Joás, eles têm um desafio na escola, daqui a pouco eles têm um desafio no menor aprendiz, eles vão entrar num serviço, vai ter um filho de Belial lá que vai perseguir eles, né, pastor Ismael? Vai ser assim, né? Tudo vai ter desafio, tudo que você fizer na vida vai ser difícil, e não vai melhorar, as coisas não melhoram, as coisas não tem volta. Todo mundo tem alguém, irmão, que te coloca mais perto de Jesus, na sua empresa, no seu trabalho. Eles trabalham do lado do cara que te coloca mais amigo de Deus, ou da mulher também, que tem as mulheres que é usada lá no seu serviço, lá para te fazer amigo de Deus, para te tirar a sua paciência, para te provar, né, Alexandre? Você tem um cliente lá que te põe amigão de Jesus, nada tá bom para ele, um pedreiro, né, Alexandre? O cara que falta, o cara que não tem como, é bom de serviço, mas falta, e você tem um compromisso, tem uma obra para entregar, e por que não entrega? Porque o cara não vai. E ele sempre de sexta-feira, essa hora, 5 horas, ele fala: Alexandre, fez o Pix? Não fala? Ô, deu certo o Pix lá? Não, mas vai dar certo, né? E sabe o que o Alexandre tem que fazer? Tem que fazer o Pix, senão ainda perde o cara que falta na segunda, o cara que não vai sexta à tarde. Essa é a nossa vida, irmãos. E tem volta? Não tem volta. A pandemia veio nos mostrar, irmãos, o começo das dores de parto, né? A pandemia, eu via o Tiago, né, aniversário da empresa dele, falando da pandemia, quanto Deus fez, né, Tiago? O Tiago foi um valente, irmão. Quando todo mundo queria ficar em casa, o Tiago foi para a rua, foi desbravar, né? O grande ápice da empresa do Tiago foi na pandemia. Então, se o Tiago tivesse cruzado os braços, o Tiago não tinha a empresa que ele tem. Foi fácil, Tiago? Teve medo de morrer? Todo dia. Mas isso é a vida, irmão, encarar os problemas de frente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas 11. Não quero demorar, meu papel aqui não é esse. Meu papel aqui é só ser usado por Deus para a gente reunir, para a gente agora mesmo sentar ali, tomar um café ali hoje. Vamos tomar um lanche aí, um café da noite, um salgadinho, um pão de queijo, né? Um pãozinho, uma coca. Próximo culto, eu estou pensando em fazer algo até diferente, irmãos, né? A gente trazer até as famílias. Às vezes a gente vem para cá, né? Cultua os homens aqui, e as mulheres, os meninos podem ficar para dentro ali. Aquele que a esposa pode vir depois, vem depois. Mas aquele que às vezes mora longe, né? Vem de Uber. Mulher vai para ali, põe menino para lutar ali vendo desenho, tem uma areia lá em cima, fica para lá, a gente faz um culto aqui, depois desce todo mundo, né, pastor Ismael? Fica aqui em família. Então eu creio que estava no meu coração isso, e eu acho que vai ser bênção. Lucas 17, capítulo 17, verso 20, diz assim: o sermão profético continua. Por que continua, irmão? Porque Jesus estava dizendo sobre o sermão profético. Lucas 21 e Mateus 24 falam coisas parecidas. Mateus 24, ele trabalha mais, eu acho que é mais detalhado a volta de Jesus. Ele fala que haverão guerras, rumores de guerras. Guerras, irmãos, são isso que a gente vê no dia a dia, né? Mísseis, coisas, rumores de guerra. Sabe o que é um rumor de guerra? A pandemia foi um rumor de guerra. Eu sou cristão. Um dia eu comecei a ver jornal lá, comecei a ver o jornal: morre 55, abre cova para enterrar defunto. Rapaz, sentei na mesa, me deu um trem ruim. Eu falei: mas se eu morrer, eu sei para onde que eu vou, ué? Porque eu tô com medo de quê? Né? Fui tomar banho, irmão, tava com um sentimento tão ruim, eu pus até um banquinho para tomar banho. Fiquei sentado tomando banho sentado, falei: Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender esse sentimento que eu tô aqui. Sabe fazer? Parar de ver televisão. Simplesmente eu não tenho muito costume de ver, mas eu já parei de ver mesmo. Sabe, a Bíblia fala que vão ser guerras, rumores de guerras, perseguições, terremotos, dilúvios, enchentes. Isso, irmão, existe desde que o mundo é mundo. Mas você parar para pensar, por exemplo, assim, tinha uma catástrofe. Daqui 10 anos vinha outra. Depois de não sei quantos anos vinha outra. Você para ver, irmão, essas catástrofes cada vez mais rápido. E o que Jesus fala é que não vai ser uma, não, vai ser tudo junto. Vai ter guerra caindo, bomba caindo ali, perseguição caindo ali, tsunami vindo ali. E Jesus fala que ainda não é o fim. Então fala que a situação vai ser terrível. Quando você para ler Mateus 24, né, eu não quero trabalhar esse texto é muito detalhado, muito específico assim, muito pontual. Mas é terrível. E Jesus fala que ainda não é o fim. E Jesus fala que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então estou falando, irmão, que vir na igreja não resolve.
Ser evangélico não resolve, ser católico não resolve. Fala de perseverança. Perseverar em todas as áreas, Eric. Perseverar na sua vida com Deus, perseverar em submeter o seu pai, perseverar em submeter o seu patrão, perseverar em amar a Deus. Vai ter pessoas que vão te pôr amigo de Deus, que vão te ofender, que vão te humilhar, e você vai ter que ir lá nas bem-aventuranças, lembrar que bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, é isso, irmão, vida com Deus é isso, é não negar a Deus. Você nega a Deus como? Em várias situações. O seu dia a dia nega a Deus. Eu tratar o Jean mal, nega a Deus. Eu tratar minha mulher mal, nega a Deus. Eu não fazer a vontade de Deus, eu nega a Deus. E isso é tão sério que Jesus fala em suas parábolas das bodas do cordeiro, que 5 noivos tinham azeite e 5 não tinham azeite. A gente não pode pregar isso domingo, apesar que eu até prego também, né, irmão? Mas a Bíblia fala que metade da igreja não vai ser salva. Então 5 noivos tinham azeite, 5 não tinha. E as 5 esperavam o noivo. Não está falando, irmão, de quem não conhece Jesus, de pessoas que esperavam o noivo. E quando o noivo chegou, 5 não tinha azeite. Isso fala de nós, da igreja. Esse texto aqui, de Lucas 21, diz assim, verso 20: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Já provou pensar, as pessoas falam assim: não, amanhã Jesus volta. Irmão, Jesus não volta amanhã. Ah, não, eu posso dormir, Jesus vai voltar. Jesus não volta amanhã. Por quê? Para ele voltar, irmão, muitos cenários têm que acontecer. E um deles é o verso 20: quando vir de Jerusalém cercada de exército. Então o que tem que acontecer? Eles vão invadir Israel. Vai morrer mais gente que Hitler. O que morreu de judeu em Hitler, vai morrer mais gente que nos dias de Hitler. Então por que hoje Jerusalém é guardado? Primeiro, porque Deus quer, amém? Isso aí é o suficiente. E segundo, porque os Estados Unidos defendem Jerusalém. Porque se os Estados Unidos tirar a mão de lá, meu amigo, acabou. Lógico que você vê na Bíblia passagem que o anjo do Senhor matou ali 10 mil homens, 20 mil homens. Jesus pode fazer isso? Deus pode fazer? Pode. Mas para tudo acontecer, para Cristo voltar, tem que acontecer isso aqui. Então enquanto o templo não for construído, né, o anticristo vai sentar nesse templo, vai governar de lá para que Jesus volte, para que os judeus clamem por Jesus, porque ele veio para os dele e os dele não receberam. Então nós fomos adotados. Então os judeus vão ter que crer e clamar pelo Cristo como Senhor e Salvador, porque judeu, tem muito judeu que não crê em Jesus, crê em Jesus como profeta, não como filho de Deus. Então a primeira coisa que tem que acontecer é isso aqui, irmãos, ó, Jerusalém ser cercada. Verso 21: então os que estiverem na Judéia, que fujam aos montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nele. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas essas coisas que estão escritas. Ai das grávidas que criam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e virá sobre o povo, e cairão o fio da espada, todos serão levados cativos de Jerusalém, será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Deixa eu achar um verso aqui, que é o que eu quero falar, continuar. E haverá um sinal no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Quero achar um texto aqui, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. 17 e 20, eu li o 21, também fala isso. 17 e 20: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Primeira coisa que Jesus diz nesse verso 17 e 20, que o reino de Deus não tem aparência, não tem beleza nem formosura. Às vezes nós estamos achando, irmão, que o reino de Deus tem lugares, né, grandes avivamentos, né, conferências cheias de gente. Irmão, pode estar cheio de gente reunindo, clamando a Deus, e Deus não está lá, porque Deus não é mais prioridade. Tem igreja cheia de gente, está todo mundo lá, menos Jesus no culto, menos Jesus. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino do céu está entre vós. E os seus discípulos, e disse aos seus discípulos: dias virão que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem,
e não vereis, e vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vedes, nem o sigas. Sabe o que vai acontecer nos últimos dias? Engano e distração. Isso aqui, a gente para pensar, mas o engano e a distração já está no meio de nós. Sabe qual é o maior engano que existe? Dizer que Deus está onde não está mais. Sabe o que é a maior distração dos dias de hoje, irmão? Isso aqui, ó. Essa aqui é a maior distração que um ser humano pode ter. Irmão, se você parar para mexer nisso aqui, você gasta aqui 1h30. Eu não estou falando que não é pecado, não é isso não. Vendo coisa, vendo vídeo, Luiz Hermínio, Silas Malafaia, Pablo Marçal brigando, tomando porretada do Datena. Você vai passando ali, irmão, não é assim, Luiz? Não é só você não, irmão, também, né? E eles fazem um meme lá, o Jean mandou no grupo do louvor, aí eu venho no louvor, aí não ouvi o louvor, aí toma, não ouvi o louvor, toma bancada. O Jean mandou um meme desse lá, e eu falei, gente, cuidado, não sai do louvor, só o Jean que tem um banco. Se o Jean for o da Atena, vocês estão enrolados. Sabe que são as distrações, queridos, que vão nos afastando de Deus. E não estou falando de coisa ruim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa que lá em casa a gente identificou. A gente jantava depois o Judá dormia. Sabe o que estava acontecendo? Estava me roubando de Deus, pastor Ismael. Porque o Judá ia dormir e ele demorava a dormir. Aí quando ele dormia a gente ia comer um negócio. Aí acabava de comer um negócio, era 10h30. E eu falei para a Vanessa, não, nós vamos comer junto com o Judá, ué. Porque como junto com o Judá dorme, pastor Ismael, 8h30, eu vou ficar com meu Deus. Então são distrações, eu não estou dizendo de pecado, distrações do seu dia a dia que vão te roubando de Deus. O cliente que você atende antes da hora, o WhatsApp que está preocupado com a venda, se chegou, mexeu no camelô, sai doido correndo. Cara, deixa eu te falar, isso está te roubando de Deus, irmão. Quem cuida de nós é Deus. E fala que nos últimos dias vai haver distração. Nós precisamos cessar as distrações da nossa vida. Todo dia seu celular tem uma mensagem. Não vai parar, não vai acabar. Os problemas não vão parar. Mas o que tem que ser prioridade da nossa vida? Jesus. Se Jesus não for prioridade, nós não vamos suportar. Nós aqui, velho, não vamos suportar. Esses meninos muito menos. Eles, muito menos. Os menorzinhos, os que vão vir, muito menos. Verso 23. E dirão, ele no verso 24, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade, o inferior do céu, até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Está falando, irmão, dos dias de Jesus, mas está falando dos nossos dias. Jesus vai ter que ser reprovado por muita gente. Então a gente não tem que ficar escandalizado, irmão, quando Jesus está no carnaval, quando o Jesus, a ceia lá do povo. Irmão, sabe quem glorifica a Deus? O atleta que ganha e fala a Deus toda a honra e toda a glória. Não importa, irmãos, na Olimpíada a ceia é um demônio, é um capeta, é um trem lá que eles imitam, sabe? Nós perdemos tanto tempo com essas coisas e não celebramos um atleta que ganha, um atleta que perde, um atleta numa Olimpíada, irmão, que perde, a menina perdeu para outra, e a que ganhou abraçou ela e falou, você me apresentou Cristo, você é a maior vencedora que existe. Nós deixamos de celebrar as coisas que traz verdade. Nós não podemos nesses dias, irmão, parar, porque Jesus vai ser cada vez mais reprovado pelos homens. Irmão, se ele andou com os homens do lado dele e foi reprovado, é uma geração que não conhece, sabe? Tem um versículo que é a verdade, mas para mim, irmão, que tem um coração de salvar todo mundo é difícil. O limpo se limpará mais, o sujo se sujará mais. Então nós vamos querendo resgatar pessoas, só que tem gente que não quer ser resgatado. Não quer. Estou feliz aqui. Você tem que dizer, Deus tenha misericórdia. É o que Jesus está dizendo. E no verso 26 diz assim, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Já parou para pensar, irmão? Ninguém teve uma base evangelística maior do que Noé. Um cara que trabalhou 100 anos com uma arca que era um quarteirão, mano. Mais de 100 metros uma arca. Não era uma igreja cheia de gente, não tinha louvor, não tinha nada, mas todos os dias a pessoa parava e via esse homem trabalhando. As pessoas passavam nos seus afazeres, nos seus dia a dia. Ô, seu Noé, bom dia. Onde você vai? Você vai cortar umas madeiras. Onde você vai? Para quê? Estou fazendo uma arca.
Deus vai mandar uma chuva. Quantas pessoas Noé anunciou que o mundo ia acabar? Alguém ouviu? Ninguém ouviu. Então nós não podemos esperar, irmãos, se uma geração não quer ouvir a Deus. Nós precisamos anunciar, pregar com a vida e com as palavras. Mas é uma geração que muitos não vão querer ouvir, são os dias de Noé. Nós vamos falar, irmão, deixa eu te falar, às vezes está no meio de nós, está nos nossos parentes, está nos nossos irmãos, seu tio, não sei quem, o trabalho. Você vai falar, ele vai conhecer, ele vai acreditar. Só que ele não quer ouvir. Entra aqui e sai aqui. Senta e fica sentado, mas o coração está em pé. Não vai mudar. Esses são os dias de Noé. Noé muitas vezes, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que a mulher de Noé vinha encher o saco dele, tinha dia. Pelo amor de Deus, cara, de novo essa arca. Às vezes, irmão, tinha dia, Alexandre, que ela acordava feliz. Oh, glória, vamos fazer a arca. Pegava o betume, passava lá. Mas tinha dia que ela falava, vida miserável, essa praga desse betume, nessa arca, essa madeira. Você pensa, irmão, que os filhos de Noé todo dia ia lá trabalhar com Noé feliz? Tinha dia que eles reclamando, e o pai falava, cala a boca e vão lá, estou mandando. É isso que o pai falava. Ou você acha que Noé falava, não, todo dia, Deus tem uma palavra, meu filho. Não era duro quando tinha que dar, Ricardo. Nós vamos lá porque Deus falou. Então deixa eu te falar uma coisa, nós vamos ter que às vezes, irmão, com os próximos gerações, ser duro. Não é todo dia que vai ter que ser bonzinho, paz e amor não, cara. Sabe, criar filho tá fácil, Luí? Tá não, Luí, então os meninos do Luí tá aqui. Todo dia que você quer para a igreja, Elias? Não quer não, é isso aí, ô Luí. Vamos embora, guerreiro, vamos embora, vamos lá, cu de homem. Né? Bora, Joás, é isso aí, ô Luí. Então, tá bom, tá feliz, não tá feliz? É assim que vai ser. E eu estou dizendo eles aqui, irmão, porque estão aqui e eu posso falar que são meus amigos. O meu menino também está crescendo. Vai ter, rapaz, mexer com aqui, não mexer nada o quê, rapaz? Vamos embora aí. Vai, bora para a igreja e não reclama não. Vai ter que ser assim, porque, irmão, Noé ficou ali, irmão, até a chuva veio. E lá ele ficou trancado, pastor Ismael. Qual que era o cenário de Noé, cara? Uma mulher reclamando, um calor do inferno, as noras reclamando, mas ele não mudou a palavra de Deus na vida dele. Então deixa eu te falar uma coisa, minha mulher, meu filho, irmão, Deus falou, fica. Deus falou, fica. Se rende, submete. Vai ter dia, irmão, que a sua fé não vai ser suficiente. Não vai ser. Por quê? Porque a minha tem dia que não é. Mas eu falo, pai, o Senhor falou. Tem dia que eu penso em chutar o barco, o Titanic, tudo. Acordo, vou chutar, meter um bicudo, largar tudo. Só quem me pega? Deus me pega, Rogério. Deus me pega, cara, Deus me pega. Eu lembro de tudo. Começo a passar um filme na minha vida, eu começo a chorar, falar, Deus tem misericórdia de mim. Eu não sirvo para mais nada, não for para servir o Senhor. Sabe, os dias de Noé são dias difíceis, gente. Dia difícil, dia de pressão, dia de esperar um milagre. Sabe quanto milagre nós estamos esperando que não acontece, Luí? Quantos aqui no meio de nós espera mudar uma situação e vem ano, e a situação não muda. Mas Deus falou. Deus falou. E se a situação mudar? Deus falou. E se ela não mudar? Cara, você vai morrer crendo que Deus pode falar. Sabe, Abraão foi chamado por Deus com 80 anos. Ele viu uma sarça ardendo. Se ele viu essa sarça ardendo, irmão, eu acredito que era de noite. Eu acredito que era assim, às vezes ali 6, 7 horas da noite. Às vezes estava vindo até jantar, né? Até jantar, ele estava vindo jantar no dia. Quando Deus chamou ele, pastor Ismael. E ele falou, rapaz, não, deixa eu jantar, ué. Está na minha hora, meu dia foi difícil. Só que Deus falou, eu quero falar com você. Então ele saiu de uma zona de conforto e foi ouvir Deus. Se a gente, irmão, não sair da nossa zona de conforto para ouvir Deus, para fazer a vontade de Deus, para submeter a Deus, deixa eu te falar uma coisa, perigo nem ser salvo. É perigo ficar de fora quando Jesus voltar. Olha o que ele está falando, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Sabe, irmão, os afazeres da vida, os prazeres da vida, era mais importante que servir a Deus. Pastor, então assim, tem que morar na igreja? Não, irmão, não é isso não. Só que Deus e as coisas de Deus, se não for prioridade na sua vida, nada vai suportar. Irmãos, vai ter dia que você vai, às vezes não vir na igreja, tem um compromisso, está tudo certo. Mas se Jesus não for prioridade, as coisas de Deus, a obra de Deus,
Sabe, nós estamos vendo uma geração fraca demais, gente. Fraca, sem compromisso com as coisas de Deus. Concorda comigo, pastor Ismael? Está aqui um ancião da igreja. Pastor, quantos anos o senhor é pastor, pastor Ismael? Quantos anos? 20 anos, eu sou crente há 12, 13. Pastor Ismael tem mais tempo de pastor que eu de crente. Pastor Ismael pode falar. Um tempo, irmãos, e que vir à igreja era uma prioridade. Um menino não atrapalhava vir na igreja, um problema não atrapalhava vir na igreja. Ninguém tinha carro igual tem hoje não, cara. Não tinha Uber, tinha nada. O Luiz estava falando esses dias, saía, né, Luiz, andava de uma ponta lá no Iapoque, no Chuí, para ouvir uma palavra de Deus. E ouvia aquela palavra, e voltava alimentado com aquela palavra, irmão, e suportava aquela palavra. Não tinha uma revelação, não tinha tantas coisas. Lia a Bíblia, nem entendia. Mas uma palavra mantinha um homem de pé. Sabe, nós precisamos entender, querido, que os dias são esses. Verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Às vezes, irmãos, a gente para ler essa história, né? Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e sejais tu uma bênção. Não falou para Abraão que ia abençoar a vida dele. Então Abraão saiu, chegou lá, não foi abençoado, desceu para o Egito. Quando ele desce para o Egito, ele amaldiçoou o povo dele 400 anos. O povo ficou cativo, porque Abraão desceu no Egito, e lá ele amaldiçoou a geração dele 400 anos. Deus não falou para Abraão que ele ia ser abençoado, falou para ele ser uma benção. E a gente vem na igreja para ser abençoado, não é para ser uma benção. A gente vem na igreja esperando mudar trabalho, esperando milagre, esperando casar, esperando isso, mas não vem para ser uma bênção para Deus. E falou para largar os parentes. Então Abraão trouxe quem? A praga do Ló com ele, irmão. Levou Ló, não era para levar. Chega lá na frente, Ló separa de Abraão. E a gente para ver a história de Ló, a gente lembra da mulher dele, que virou estátua de sal. Lembra depois que as filhas dormiram com ele, embriagaram ele, e lá nasceu uma geração terrível, que até hoje, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus amava Ló. Deus amava Ló. Pensa que é uma coisa, irmão, ver um juízo naquele lugar, e Abraão pediu, os anjos comeram com Abraão, os anjos sentaram na mesa de Abraão, comeram com Abraão, e Abraão pede, fala encontrar com Ló. Mas se Deus não amasse Ló, Luir, ele guardava Ló. Enquanto Ló não saiu daquele lugar, nem Deus pôde tocar naquele lugar. Sabe, quando eles batem na casa, os anjos batem na casa de Ló, né? Ló esconde os anjos. Ló viu que eles eram enviados por Deus. Ló tinha 2 filhas virgens. Ló chega no povo e fala assim: eu dou as minhas filhas para vocês, para que vocês não toquem nesses homens. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você quem tem filha aqui sabe o que eu estou falando. Sabe a sua filha santa, pura, imaculada? Irmão, isso que Ló ia fazer. Ia dar as filhas dele, para que eles fizessem, abusassem, estuprassem, para guardar aqueles homens, porque Ló viu que aqueles homens eram enviados por Deus. Um cara desse amava ou não amava Deus, Rogério? Você tem filha? Tá maluco, irmão, tá maluco. Quem tem filha sabe o que eu estou falando. Então deixa eu te falar uma coisa. Se esses dias, queridos, se os dias de Noé e os dias de Ló são marcados na Bíblia, quem que Deus procura? Homens como Noé e homens como Ló. Simples assim, homens que amam a Deus. Ló, querido, desceu para um lugar, olho grande, olhou as campinas, falou, eu quero lá, foi para lá, encontrou juízo, encontrou desgraça, mas não esqueceu de Deus. Nunca esqueceu de Deus, porque se ele tivesse esquecido de Deus, Deus não ia buscar ele. Sabe, Ló, querido, ficou naquele lugar ali, no meio daquele povo, mas eu acredito que Ló, lá naquele povo lá, irmãos, ele vivia o Salmo 1, não se assentava na roda dos escarnecedores, não se detinha no caminho dos pecadores, mas tinha seu prazer na lei do Senhor, e nela meditava de dia e de noite. Eu acredito, a Bíblia, não tem historiador que fala, mas eu acredito, porque se esse cara não fosse assim, Gilberto, Deus não mandava buscar ele, Deus tirou ele, acabou com o povo, irmão, choveu fogo e enxofre, mas não tocou em Ló. Sabe, na nossa vida, sabia que tem empresa que o próprio Deus quer destruir, mas quando ele olha lá e vê o Gilberto, eu falo, não posso tocar aqui, porque aqui tem um Gilberto. Isso é um homem que ama a Deus. Você pode trabalhar num lugar, irmão, seu patrão ser terrível, a geração ser terrível, mas você está lá trabalhando, e Deus olha do céu e fala, rapaz, eu queria falir essa empresa, mas eu não posso falir, porque lá está o pastor Josimar, e o pastor Josimar, onde eles pisam os pés dele, tu será uma benção. Então o dia que ele sair de lá acaba, mas enquanto ele está lá não acaba. Isso é ser homens
que faz a diferença. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós aqui conhecemos muito a Deus, ou boa parte de nós, muitas palavras, muitos textos, sabe, tem tanta informação, mas se a gente viver, irmão, Mateus 5, Lucas 7, poucas coisas na Bíblia, irmão, poucos versículos assim, base, é o suficiente. É o suficiente. Não estou te falando para você não buscar conhecer a Deus, porque a palavra se revela, cada dia que você lê a Bíblia, o seu espírito é edificado. Sabe, irmão, até na sua ignorância, você fecha a Bíblia e fala, oh Deus, fala comigo, vai e fala. Por quê? Porque você é filho. Você é filho, não pode o filho pedir pão ao pai da pedra. A Bíblia fala isso. Então ele fala com você, ele te consola, mas poucas coisas balizam a sua vida pro resto da vida. Poucos textos. Não está no muito conhecer, está no praticar, pastor Ismael. Praticar, sabe, Alexandre? O que a Bíblia falou, o que Deus disse, sabe? Davi, irmão, Davi é um homem que Deus olha do céu e fala assim, achei Davi meu servo. Sabe o que Davi queria? Nada. Davi queria as ovelhinhas dele, adorar a Deus ali, né? Rejeitado pelo pai, comia de fora da mesa, às vezes até dava uma murmurada, né, irmão, quando saía com as ovelhas, né? Não dormia em casa, ficava dias em cavernas, com a sua harpa adorava o Senhor ali, matava urso, matava leão, e Deus um dia olha do céu e fala assim, achei Davi meu servo. Sabe que Deus vai olhar pra gente e dizer assim, rapaz, tem um cara no Uber correndo ali, é o Carlos, achei. No meio da Rondon, tantos trânsitos, o raio-x de Deus olha, atravessa o teto do carro e fala, achei. Era esse cara que eu estava procurando. Pode parecer, irmão, sobrenatural, mas essa é a vontade de Deus. Sabe, imagine, irmão, o que é um dia Deus fazer um culto no céu, chamar os anjos, colocar ali e falar assim, hoje eu tenho uma palavra. Conhece meu filho Jó? Cara de Deus, isso é surreal. Sabe, esses homens como Davi, como Noé, como Jó, sabe, se você parar para ver a história de Jó, Jó tinha um orgulho no coração ali, que Deus tratou dele, humilhou ele, e ele fala depois no final, eu conheci o Senhor de falar, hoje sei quem o Senhor é. Então coisas que só Deus e ele sabiam, mas os homens viam quem era Jó. Sabe, quando eu preguei domingo aqui sobre Timóteo, que Paulo encontrou Timóteo com 16 anos, e depois Paulo volta na segunda viagem, Timóteo tinha 21. Cara, rapaz, Timóteo era um modelo para a cidade. Quando Paulo viu Timóteo, falou, ué, esse garoto é aquele garoto lá, que é isso? As pessoas, não, esse é o Timóteo, homem correto, íntegro, homem de Deus. Se fosse hoje líder de jovens, né, toca na igreja, dança, canta, rapaz, garoto, vamos, me segue. Sabe, irmãos, nós não podemos poupar os meninos, achando que é menino para sempre. Vão ser homens, sal da terra e luz do mundo. Sabe onde está Eric, Joás? Vocês são homens de Deus, onde vocês estão? Que série você está, Joás? Sétima. Cara, você é a diferença lá, Joás. Você é a luz. Mas ela está difícil. Entra lá, Joás. Começa a orar. Deus, vem cá, Deus. Vem cá, Deus. Agora mesmo estão chorando, Joás. O que aconteceu? Não sei, cara. Estou sentindo algo diferente. Por quê? Porque um homem de Deus chegou num lugar. Olha o que a Bíblia fala no verso 20, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Então o que é o evangelho, irmão? Perder a vida. Não estou falando aqui, irmão, de abandonar trabalho, faço mais nada, vou só orar, você vai passar fome. Passa fome, não existe isso. Mas perder a vida, irmão, para aquilo que é a sua vontade, para viver a vontade de Deus. Pode ser um dia o seu trabalho, pode um dia ser seus bens, irmão, pode, claro que pode, irmão. Para algumas pessoas foi. Sabe por que Jesus pediu para Zaqueu nada? Para o jovem rico ele falou, vende tudo e me segue. Para Zaqueu ele não pediu nada. E o jovem rico, muitas vezes a prosperidade dele era herança, era trabalho, era dinheiro digno. O de Zaqueu era sujo. Do jovem rico que era digno, ele falou, vende tudo e me segue. Ele falou, não, aí deu, Jesus, valeu, estamos de boa aqui, acaba nosso assunto. Zaqueu, irmão, que era um homem que dinheiro sujo, agiota. Zaqueu fala, eu quero restituir todas as pessoas que eu defraudei, e algumas 4 vezes mais. Deixa eu te falar, o dinheiro nem dava, porque de que um agiota vive a não ser dinheiro sujo? Então se ele fosse, irmão, consertar com todo mundo que ele tinha feito, deixa eu te falar, ia faltar. Jesus falou para Zaqueu, peraí, calma, hoje entrou salvação na sua casa, cara, não quero nada seu não, o que eu queria eu já tenho no coração. Simples assim.
Sabe, é impossível, meus irmãos, ser feliz num mundo terrível como é o nosso mundo hoje. É impossível. Não, pastor, eu estou feliz, tem dia. É impossível viver feliz. Não dá, não dá. E cada dia mais vai ficar mais difícil, né? Quem não é casado, eu vou casar para ser feliz. Eu vou te falar igual o Paulo, antes servir o Senhor, não casa não. Paulo fala assim, é bom que o homem ame só, né? E eu estou com Jesus, né? Na família. Mas Paulo, em uma das suas cartas, ele fala, antes que o homem viva só para a obra de Deus, né? Quer ter menos problema, nem casa. Só que Deus é um Deus de geração, não faz isso não, como esposa. Mas se é casado, meu amigo, muitos dos seus dias não vão ser felizes. Problema aonde? Está na sua casa, com a sua esposa. Pastor, a minha, não a nossa. Não é todo dia que é fácil ser casado. Não é todo dia, cara. Não é todo dia que você... eu amo essa esposa. Todo dia que você fala, a tua graça me basta, a tua presença me sustenta. Pastor Ismael, 40 anos de casado. Está aqui, irmão, para falar, né? Ele falava aqui no culto de oração. Tem dia que começa a pastora essa briga, aí cada um vai orar num canto. Depois nós volta e conserta. Se for orar junto, sai briga, né, pastor? Então ela ora lá no quartinho dela, e lá no quartinho dele. Aí depois que os dois estão cheios da graça, da presença, da misericórdia, conserta. Então, irmão, não vai ser feliz. A vida não vai nos fazer feliz, mas nós vamos estar alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O mundo vai cada vez mais ser difícil ser feliz. Vai ter momentos de felicidade, irmão, um passeio, uma viagem, sei lá, uma cachoeira bonita, um aniversário. Mas os dias felizes, eles vão diminuir. É difícil falar para essas próximas gerações que estão vindo, porque às vezes a geração antiga tiveram dias mais felizes que os nossos. E por que não vai ser feliz? Porque Jesus tem que voltar. Simples. Você vai ter que ligar a televisão, ver catástrofe, ver desgraça, ver isso ou aquilo, clamar, mas entender que muitas coisas é a mão de Deus. É a mão de Deus. Quantas vezes eu quis ajudar pessoas que Deus estava tratando, Carlos? Não, vem cá, quero te ajudar. E Deus falava, ô idiota, larga aí, estou tratando. Por quê? Porque Deus estava tratando. Então a sua infelicidade te leva a Deus muitas vezes, em muitas áreas da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família. Tem infelicidade que te coloca mais amigo de Deus. Esses são os nossos dias, irmão. Os dias são maus, mas sabe o que Deus continua procurando? Homens como Noé e Ló. Simples. Homens que vão ser sal da terra e luz do mundo. Homens, querido, que pode estar no meio de um lugar como Ló estava, de idolatria de outros deuses, e às vezes nem de lá podia sair, porque eles prenderam ele lá. Mas Deus vai mandar libertação para você onde você está. Eu não sei a prisão que você vive às vezes, se é financeira, se é espiritual, se é no trabalho, irmão. Existe um anjo de Deus que vai lá te resgatar, te buscar, se você for um homem íntegro, correto, como fez com Ló. Porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus continua curando, Deus continua fazendo milagre, Deus continua ressuscitando mortos. Estava morto, Deus ressuscitou. Porque quando Deus fala, não chegou o dia, filho, vem para cá, ainda tem mais para você. Sabe o que nós vamos ter que entender nesses dias? Nós somos os candelabros de Deus. Sabe, lá no teu serviço, só acende a luz. Só acende a luz. Pastor, mas me persegue. Deixa eu falar um tempo para você. Eu entrei numa empresa nova esses dias aí. Tem uma chefe lá que perseguir é pouco. Ela não esquece de mim o dia inteiro, Luiz. Cara, sou eu. Sabe o que eu faço? Eu chorei, cantar na barabaixo. Eu fui na empresa contra ela, me viu, ela nem conseguiu me olhar. Eu falei, minha filha, eu sou luz. Se a treva está com você, minha amiga, não me beira não, porque eu sou luz. Ela veio, olhou todo mundo, quando me viu, abaixou e saiu. Porque eu vou iluminar onde eu estou. É simples, eu não vou mudar o mundo, mas os lugares que eu estou, eu vou ser luz. Seja onde for, quem vai em mais lugar, pode ser mais luz. Quantas casas você vai luz no dia? É ser luz em 6 casas, Luiz. É ser luz em 6 casas. Às vezes você não entra lá dentro, fica só na garagem. Mas a mulher, o homem, o cara está lá dentro, sabe que lá de fora tem uma luz. Às vezes você não vai falar nada, mas a sua vida fala. A sua palavra prega, os seus filhos pregam. Como muitas vezes, muitos testemunhos você tem.
a respeito a isso? Quantas coisas você já falou para mim? Então deixa eu te falar uma coisa, gente, não é hora de retroceder não. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Nem você sabe o que eu estou passando. Nem você sabe. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu decidi não retroceder mais. Já tive a unção do Rock Balboa, né? Você cai e começa a contagem. 9, aí você escuta aquela música. Você fala, nó, preciso levantar. E assim é a nossa vida. Tem dia, irmão, que vai ser difícil. Carlos, tem dia que os cruzados da vida vão ser terríveis. Mas você vai se dobrar na presença de Deus, irmão. Na presença de Deus. Dizer, Senhor, me levanta, porque eu preciso continuar. O Senhor continua a obra na minha vida. Sabe, são dias, queridos, nós vamos ter que priorizar Deus, família e igreja. Simples assim, irmão. Deus, acima, soberano, sua casa e a igreja. Muitas pessoas priorizam a Deus, mas não priorizam a família. Muitas pessoas priorizam a família, mas não priorizam a igreja. Irmão, quer saber o segredo da vida? Buscar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Simples, não tem muito para te falar. Pastor, mas você fala isso que você é pastor. Não é não, irmão? Essa foi uma escolha que eu tive para a minha vida há 13 anos atrás. Tudo aqui deu errado, mas agora eu vou ser intenso com Deus, Carlos. Quando eu li na Bíblia que os filhos das trevas eram mais prudentes que os filhos da luz, eu não entendi. Eu falei assim, o que é isso aqui? Que fala que os caras que servem o diabo servem mais intenso que os de Deus. Eu falei, só os outros, eu não. Os outros eu não sei, eu não. Então às vezes, irmão, a gente é tão corajoso para servir o diabo, mas para servir a Deus é um gatinho. Vou sair da... Irmão, vamos falar a verdade, nós vamos virar homem de verdade, cara. Estou falando aqui só para homem de verdade, irmão. Pastor Mael, o senhor me ofendeu. E aí, Humberto, vamos consertar? Vamos orar aqui, eu estou numa raiva do Senhor. Mas me dá um abraço aqui, vamos humilhar o diabo aqui, vamos orar aqui, Senhor. Estou com raiva, pastor Ismael. Estou não, pastor, te amo. Mas me perdoa. Cara, é isso, ser intenso a Deus, ser intenso com as coisas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos que ser os primeiros, cara. Bom demais ver todo mundo aqui. Nós temos que ser o primeiro para tudo. Eu estou dentro. Porque quando não servia a Deus, era 5, 6 dias no carnaval, sem nenhum centavo. Mas ia 3 dias de conferência da igreja. Vou 2, o terceiro, eu estava muito cansado. Toma vergonha, gente. Toma vergonha. Estou falando de falta de dinheiro, não estou falando de morar longe, não é isso não. Mas nós precisamos, irmão, decidir qual Senhor nós vamos servir. Simples. Ou o reino das trevas, ou o reino da luz. Pastor, mas tem dia que eu estou bom, tem dia que eu estou ruim, eu estou morno. A Bíblia fala que o morno, Deus vai vomitar ele. Então assim, sabe aquela piada? Não, estou em cima do muro, o diabo fala, o muro é meu, guia. Desce daí. Quero orar. Olha o que a Bíblia fala em Filipenses 2. E aqui eu quero orar. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, contemplai-vos o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou-se, mesmo tomando forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobrenaturalmente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão no céu e todos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2 é uma carta que fala muito ao meu coração, o quanto Jesus se esvaziou dele mesmo,
Sabe o que nós vamos precisar nesses dias para ser um bom homem, para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser um bom servo, para ser um bom líder? A gente tem que esvaziar de nós mesmos, esvaziar de opiniões, esvaziar dos nossos achismos e decidir, irmão, o verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Imagina o que é um Deus lá no céu, um Deus sentado à direita do Pai, dizer assim: eu vou ser homem, vou morrer por esses caras, porque eles são órfãos, e em mim eles vão ter vida, sabe, em mim, em Cristo. E às vezes, ser muito espiritual não vai ser suficiente, nós vamos ter que ser natural, uma vida espiritual, mas ser natural. Sabe por quê? Que quando você subir no céu, irmão, se for arrebatado, chegar lá no trono, diante de Deus, sabe o que vai estar lá? Um homem, com as mãos furadas, os pés furados, sentado à destra de Deus, dizer: bem-vindo, filho amado. São dias que ser espiritual demais, Leandro, vai afastar as pessoas de Deus. Nós vamos ter que ser natural. Sabe o que é ser natural? É ser homem. É ser homem, é ser posicionado, é ter um caráter, é ter uma dignidade, é dar uma resposta. Lógico que a espiritualidade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai nos fazer tomar as decisões certas. Mas tem muita gente, irmãos, curando, profetizando, fazendo milagre, só que Deus já não está mais. Sabe o que é o pior de tudo? As pessoas sabem, e as pessoas não querem Deus, não querem Cristo, não querem uma igreja, porque olham nesse cara que faz milagres em nome de Deus e não vê uma verdade. Jesus se fez tão homem, querido, que quando ele entrou, subiu de novo aos céus, você vai ver que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos disseram: quem é o Rei da Glória? Porque eles não reconheciam, eles esperavam Deus. E sabe quem chegou? Um homem, Rogério. Ele é o Rei da Glória, poderoso, forte nas batalhas. Nós vamos precisar ter o lado espiritual, ter a vida espiritual, a vida com Deus, Ricardo, a oração, a comunhão, o jejum, se humilhar. Mas está na hora da gente ser mais natural. Saber, peraí, esse cara, ele é natural, ele tem dignidade, ele tem palavra, ele tem integridade, homem de uma mulher só. Sabe o que é isso? Não é ser espiritual, é ser natural, né, Alexandre? É as pessoas olharem e dizer: peraí, esses traços de um homem natural me faz ser amigo dele, mas quando eu chego perto desse cara natural, irmão, ele tem uma luz, ele tem uma presença, ele é um homem justo, ele é um Noé, ele é um Ló, ele é alguém que as pessoas ao redor deles pode ser salva pela vida dele. Você vai ver, querido, que nesse texto de Lucas vai dizer que no mesmo leito um ficará e o outro subirá. Está dizendo, irmãos, que um homem vai ser salvo, mas uma mulher pode ficar, e a mulher ser salva e o homem ficar. Sabe por quê? Ninguém salva ninguém. Marido não salva esposa, esposa não salva marido, pai não salva filho, filho decide servir a Deus, pai salva filho. Irmão, 90% dos caras na rua é filho de crente. Por quê? Porque decidiu não servir mais. Você olha, os caras chamam Sadraque, Mesaque, Abidnego, fala: meu filho, nem para ser desviado você não serve com esse nome, volta para Jesus. Josué, Caleb, tudo na rua. Por quê? Porque não decidiram. Sabe, são dias que nós vamos precisar, irmão, ter uma decisão de verdade, do que é prioridade, do que é a vontade de Deus, do que Deus quer de nós. É um bom demais vir na igreja, e eu oro para que você continue vindo. Você que está aqui, não tem uma casa de fé, faça parte de uma casa de fé, é muito importante, né? Jesus morreu pela igreja, mas eu posso ser salvo sem a igreja? Pode, claro, irmão. Jesus não cabe dentro de uma religião, mas a igreja te aproxima de Deus. Mas vir na igreja, irmão, e não ser alguém, homens como Noé e homens como Ló, não vai ser suficiente. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos adorar a Deus com uma canção. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por esses homens aqui reunidos, né? Que numa sexta-feira
deixaram suas casas, vieram correndo seus trabalhos, né? Deixaram família, esposa, e estão aqui, Deus, ouvindo uma palavra, não a minha, a sua palavra. Eu oro para que nesses dias, Pai, se levante uma geração de homens fortes. Tira de nós, Pai, todo cansaço, tira de nós toda preguiça, tira de nós toda fraqueza, às vezes, que nós colocamos, não foi o Senhor, nós colocamos, e coloque em nós, Pai, um senso de missão nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Sim, Jesus, nós queremos mais de ti. Nós queremos mais. Sim, Jesus, muito mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim, Deus, que o Senhor cresça em nós, que eu diminua, que o Senhor apareça. Vem nos encher, Jesus, que venhamos transbordar de Ti, que venhamos, Pai, ser cheios da Tua presença. É nesse lugar que queremos estar, é neste lugar. Sim, Deus, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e
todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cresça, Pai, e a gente diminua. Pai, que possamos diminuir, assim como uma vela, que quanto mais ela diminui, mais ela ilumina. Nos ajuda, Senhor, a ser a luz do mundo, porque essa foi a promessa que o Senhor fez para nós, que seríamos sal da terra e luz do mundo. O sal, quando é colocado numa comida, ninguém diz que o sal está excelente, mas quando não tem, alguém fala, está faltando sal. Que possamos, Pai, ir aos lugares e temperar os lugares. Muitas vezes não vão nem lembrar de nós, mas vão saber que Cristo mudou aqueles ambientes. Que possamos, Pai, ser a luz do mundo. Pai, que possamos diminuir para iluminar. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos pensamentos que ainda desagradam o Senhor. Perdoa, Pai, as vezes que nós não priorizamos o Senhor. Quantas vezes o Senhor nos chama e nós não ouvimos. Quantas vezes o Senhor fala, levanta dessa cama que eu quero falar com você. Nós viramos para o lado dormindo. Quantas vezes nós não acordamos primeiro e temos o melhor tempo com o Senhor. Entregamos para o Senhor quando acaba o dia e dizemos, Deus, obrigado por ter abençoado a minha vida, abençoado a minha família, obrigado pelo cliente que o Senhor preparou, obrigado porque o dia foi bom. Quantas vezes nós fazemos planos e não perguntamos para o Senhor? E quantas vezes estamos vivendo planos que não foi o Senhor que nos colocou? Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nesses dias a sermos homens como Noé e homens como Ló, que nada mudaram eles. Que uma geração, os dias difíceis, os dias maus, não mudaram quem esses homens eram. Os dias são esses, os dias de Noé e os dias de Ló. Que possamos, Pai, ser as pessoas que o Senhor procura, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Obrigado por estar com a gente aí. Você pode dar uma ação de palma para Jesus, amém? Glória a Deus, bênção de Deus.